Do berço ao túmulo é uma frase algumas vezes utilizada para expressar a política do estado de bem-estar social. Isto é, a política de um estado que tem como responsabilidade cuidar dos seus cidadãos contra os chamados 5 males gigantes: doença, ignorância, dependência, miséria e ociosidade, desde que eles nasceram até sua morte. O Estado, então, deveria proporcionar para todos os seus cidadãos saúde, educação, liberdade, prosperidade e emprego. Nos países onde esta política tentou ser implantada, a ideia era que desde o nascimento até o sepultamento era responsabilidade do Estado cuidar da pessoa. Durante algum tempo, especialmente desde o final da Segunda Guerra até a crise do petróleo em 1973, em alguns países da Europa, esta política até que funcionou de modo que foi adequado, mas se tornou depois uma tarefa impossível, por vários motivos que não podemos enumerar agora. Mostrou-se que é impossível a um Estado, seja ele qual for, cuidar dos seus cidadãos, de todos os seus cidadãos, do berço ao túmulo. Providenciar tudo o que é necessário para uma vida confortável aos seus moradores, desde que eles nascem até que eles morrem. Mas esse é o sonho de todos nós, uma vida garantida do berço ao túmulo, uma vida onde os problemas possam ser minorados, onde a doença possa ser facilmente tratada, onde haja educação boa e gratuita, ou pelo menos boa e acessível a todos, onde haja liberdade, prosperidade e emprego para todos. Nós, de certo sentido, zelamos e trabalhamos por isso. Queremos garantir aos nossos filhos, desde que eles nascem, saúde, boa educação e um crescimento saudável. E para nós mesmos, quando envelhecermos, queremos ter a garantia de que continuaremos a ter acesso à saúde e aos meios que podem proporcionar uma vida melhor. E nesse desejo, nesse sonho por esta garantia de saúde, de crescimento e de menos problemas possíveis, nós acabamos por cultivar vários ídolos, a criar em nosso coração várias confianças que se tornam idolatrias. Mas a Bíblia afirma que quando nós fazemos isso, somos nós que terminamos por carregar esses nossos ídolos, que isso acaba se tornando um fardo para nós. De fato, o Estado que pretende cuidar dos seus cidadãos do berço ao túmulo, acaba se tornando um fardo para os cidadãos, porque a carga de impostos acaba sendo muito alta, muito grande. Porque só assim, para que o Estado possa cuidar de alguém desde que ele nasce até a sua morte. O mesmo então vale para os outros ídolos. Apenas Deus, somente Deus pode e somente Deus merece nossa confiança quanto ao cuidado da nossa vida do berço ao túmulo. E esse Deus prometeu fazer isso com o seu povo, cuidar do seu povo, desde o berço até o túmulo. Esta promessa aparece no livro de Isaías, capítulo 46, versos 1 a 4. Isaías 46, versos 1 a 4.
Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la, de amá-la e obedecê-la. Por isso necessitamos da assistência do teu Espírito Santo. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós temos um contraste que é feito entre Deus e os ídolos. Ele faz parte das Escrituras da Bíblia, e na Bíblia nós temos a narração da história da restauração de todas as coisas. História realizada por Deus, que vai desde a primeira criação até a nova criação. Primeira criação em Gênesis, nova criação em Apocalipse. E nesse intervalo nós temos a narrativa de como Deus está restaurando toda a sua criação através do ministério do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Como parte desta revelação da restauração de Deus nas Escrituras, nós temos as profecias de Isaías. O livro do profeta Isaías, que foi levantado por Deus para proclamar esse projeto redentivo de Deus para o povo de Judá e a cidade de Jerusalém, entre os anos 740 e 686 a.C. Ele proclamou várias vezes para a sua própria geração, profecias que estão registradas no livro de Isaías, na nossa divisão de capítulos, feita nas nossas versões, do capítulo 1 ao 39. E dos capítulos 40 em diante, nós temos as profecias mais dirigidas a uma geração que viveria 150 anos depois de Isaías, que seria o povo de Judá que estaria exilado na Babilônia. Estes exilados estavam começando a fraquejar em sua confiança em Deus, achando que Deus os havia esquecido, que Deus os havia deixado de lado, e alguns deles até estavam indecisos entre temer os ídolos babilônicos, os deuses da nação que os oprimia, ou continuar confiando em Deus, esse Deus que anunciava uma nova libertação através de Ciro, um rei pagão que o Senhor levantaria. Por várias vezes nesta parte, Deus conclama esse povo a considerar a incomparabilidade do Senhor e de que os ídolos nada eram, os ídolos eram inúteis e impotentes. Esta segunda parte dos capítulos 40 a 66 tem três grandes unidades, de 40 a 48, 49 a 57 e 58 a 66. E notamos esta separação por um refrão, isto é, uma frase que se repete, sendo que na última, já no final do livro, é a ideia que é declarada em outras palavras. E cada uma dessas três unidades tem suas seções. Nesta primeira, estas seções são separadas por cânticos, poesias entoadas, compostas pelo profeta e entoadas pelo povo de Deus. Nós estamos agora na terceira seção dessa primeira unidade, que vai de
capítulo 44, verso 24, até capítulo 48, verso 22. E nessa parte, então, desta sessão, Deus está mostrando a superioridade dele sobre os ídolos, especialmente com seu poder de salvar. Todo o capítulo 46 é um poema que fala exatamente desse contraste entre Deus e os ídolos. O poema tem 5 estrofes, os versos 1 e 2, que mostram como os ídolos são um fardo para aqueles que o adoram. Os versos 3 e 4, que em contraste apresenta Deus como aquele que carrega os seus adoradores. Os versos 5 e 7 volta a falar dos ídolos que são feitos pelos homens e não podem salvar. E nos versos 8 e 11, nós temos o Deus que faz, o Deus que não é feito, mas que faz. E nos versos 12 e 13, o Deus que pode salvar. Então notamos 2 grandes contrastes. Nos versos 1 a 4, o contraste entre os ídolos que são carregados e o Deus que carrega. E nos versos 5 a 13, os ídolos que são feitos e incapazes de salvar, e o Deus que faz e é capaz de salvar. Nós vamos abordar esses 2 contrastes em 2 mensagens, uma pela manhã, que é dos versos 1 a 4, e outra no culto da tarde e noite. Então, primeiro, os ídolos precisam ser carregados. Os ídolos são inúteis. Os ídolos não podem cuidar dos seus adoradores. Os ídolos são inúteis em cuidar dos seus adoradores. E além de não ajudar, eles atrapalham. O profeta começa citando aqui 2 deuses babilônicos, 2 ídolos babilônicos. Bel, que a palavra significa dono, senhor, mestre. Então, na linguagem babilônica, Bel seria o correspondente a Baal, na linguagem hebraica e aramaica que aparece no restante das escrituras. Então, seria a ideia daquele que é senhor, daquele que é o mestre, daquele que é o dono. E é mais um título do que um nome. O Bel, isso é, o senhor dos babilônicos, seria Marduk, o rei maior, o chefe do panteão da idolatria babilônica. Você vai notar o nome Bel aparecendo na composição de nomes de pessoas, inclusive 2 nomes no livro de Daniel. No nome do próprio Daniel, quando o rei Nabucodonosor muda o nome dele, que de Daniel passa a ser Belsazar. Então você tem o nome do Deus lá, Bel, e de um rei, que aparece lá no capítulo 5, Beltesazar. Então os nomes dos deuses, ou o título, são incorporados aos nomes das pessoas, uma forma de honrar o Deus. O segundo deus aí é Nebo, que era considerado filho de Bel. E era o deus da escrita e da sabedoria. Esse deus, a sede da adoração, ou ele seria de uma outra cidade que ficava a alguns quilômetros da Babilônia, mas todo ano sua imagem era conduzida em procissão desde aquela cidade até a Babilônia para a festa do Ano Novo. E como ele era o Deus da escrita e da sabedoria, ele era o Deus encarregado da tábua ou das tábuas do destino, das tábuas que descreviam o destino do mundo naquele ano, só durante um ano, inclusive o destino dos deuses. E aqui, ironicamente, Deus anuncia o destino desses 2 deuses. A palavra Nebo, de fato, na linguagem babilônica, seria Nabu. E novamente você vê esse nome na composição de outros nomes, ou nomes de pessoas, que o mais famoso seria qual?
Nabucodonosor, exatamente um rei da Babilônia. Então, novamente, o nome dele dado em honra ao deus Nabu. Aqui é dito que estes ídolos se curvam, estes ídolos se abaixam. Estes ídolos que eram para ser adorados, eles acabam se curvando, se rebaixando. A palavra curvar-se ou dobrar-se, literalmente ela expressa alguém que se curva, se abaixa, seja para adorar, seja por causa de alguma doença, seja por causa de alguma dor, mas figuradamente fala de submeter-se. Então, alguém que é vencido, alguém que perdeu a guerra, que foi vencido e que agora tem que se curvar, tem que se abaixar diante do vitorioso. Então aqui é dito que esses deuses perderam e que agora esses deuses que eram carregados pelas pessoas, que elas costumavam levar em procissão, tirar do seu templo e andar pela cidade carregando-os numa procissão, estes deuses agora estão sendo carregados, mas não por pessoas, e sim por animais, por gado ou por bestas, por jumentos, por cavalos. Eles estão sendo carregados. A linguagem de Isaías mostra então a impotência desses deuses. Esses deuses não podem se mover, não podem andar, não podem ir para onde eles querem. Mesmo antes da queda da Babilônia, esses deuses eram levados nos ombros das pessoas, em suas festas, em suas procissões religiosas. Mas agora, quando eles foram vencidos, eles são levados sobre animais. Então são deuses impotentes, deuses incapazes até de se locomoverem. E esses deuses impotentes se tornam um fardo. São levados e são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses então acabam cansando aqueles que os carregam. Ao invés de serem deuses que socorrem, ao invés de serem deuses que aliviam a canseira, que aliviam o sofrimento, são deuses que aumentam a canseira, aumentam o sofrimento. No livro de Isaías, o cansaço, nesse sentido, está muito ligado às pessoas que deixam de confiar em Deus. No capítulo 28, verso 12, Deus falando para o povo de que eles deveriam confiar exclusivamente em Deus, ele diz, olha, este é o descanso, Isaías 28, 12. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Aqui nesta profecia, Isaías está falando à geração do seu tempo, dizendo, olha, é em confiarem em Deus, é em acreditarem na promessa de Deus e colocarem então sua confiança na palavra de Deus, que vocês vão encontrar descanso, que vocês vão encontrar alívio, que vocês vão encontrar refrigério. Mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Então o cansaço continua sobre vocês. Também no capítulo 40, quando ele diz nos versos 29 a 31, que Deus é o que faz forte ao cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, que os jovens e os atletas fortes até se cansam e de exaustos chegam a cair, mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, eles não se cansam. Mas os ídolos fazem aqueles que não confiam em Deus cansar. Nossos ídolos se tornam nossos fardos.
nossos ídolos, aquilo em quem confiamos, aquilo em quem depositamos nossas esperanças para o nosso socorro e bem-estar, termina por ser uma carga que carregamos e que muitas vezes não conseguimos suportar. Esses ídolos podem aparecer na forma de religião, na forma de relacionamentos, de realizações, de diversões, de expectativas e esperanças que nutrimos em pessoas e coisas da vida para nos dar identidade, para nos dar sentido, para nos dar alívio, para nos dar conforto. Estas coisas, estas pessoas, esses relacionamentos, estas atividades, no final, se tornam um fardo. O Senhor Jesus citou alguns destes fardos que nós carregamos e que no final não satisfazem a nossa alma. Veja em Lucas capítulo 12, verso 15, quando ele faz uma advertência aos seus discípulos, dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A abundância dos bens é um ídolo. A avareza, o livro de Colossenses vai dizer que é idolatria. Quando você começa a achar que por ter mais, sua vida está mais segura, que por ter mais, sua vida pode ser mais tranquila, que por ter mais, sua vida pode ser mais realizada, que por ter mais, sua vida pode ter mais sentido, você está idolatrando os bens. Nós podemos ter bens, isso é uma coisa. Devemos usufruir dos bens que Deus nos dá, mas confiar que nossa vida está segura, porque temos um plano de aposentadoria, porque temos uma gorda poupança no banco, porque temos bens que garantem a nossa vida contra os imprevistos. Isso é idolatria. E se torna um fardo. Porque se é nisso que você está confiando, por exemplo, alguém que está confiando de que seus bens vão lhe garantir uma velhice mais confortável, essa pessoa passa a ficar preocupada com esses bens. Qualquer coisa que ameace esses bens, está ameaçando a sua segurança. Então ela fica preocupada. Onde investir melhor? Será que esse é um investimento seguro? Será que os meus bens aqui estão bem guardados? E isso acaba se tornando um fardo que a pessoa tem que carregar. Cuidado. Deus nos deu muitas coisas, muitos bens, para que nós os utilizássemos, inclusive para o nosso deleite. Mas a nossa confiança sempre deve estar no Deus que nos dá esses bens e pode até retirar esses bens segundo a sua boa vontade. E é o Deus que está sempre cuidando de nós com estes bens ou sem estes bens. Mas quando você confia nos bens, ele se torna um ídolo que você está carregando, um ídolo que vai deixar você cansado, exausto, fatigado, que foi dado para te dar satisfação e acaba sendo um meio de angústia e de aflição. Em Lucas também 21:34, quando Jesus fala
dos dias que viriam após sua morte, os dias que vivemos. Aí ele fala, quanto a isso, acautelai-vos por vós mesmos, falando para os seus discípulos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus fala de corações sobrecarregados. Corações que estão carregando. Carregando o quê? Ele cita 3 coisas aí. As consequências da orgia. As consequências dos prazeres deste mundo. Um outro meio de buscarmos identidade, de buscarmos sentido, que achamos que podemos encontrar alguma satisfação, algum valor para a vida, algum gosto na vida, alguma coisa que nos diz que a vida vale a pena, são as diversões, são os prazeres, são aqueles momentos então de refrigério, de diversão na vida. Mas que, quando não são diversões compatíveis com o ensino de Deus, ou mesmo quando são diversões compatíveis, mas que se tornam o todo da nossa vida, elas são idolatrias que vão sobrecarregar o nosso coração. Quando alguém então passa a viver em função da diversão, em função então das orgias da vida, daquelas alegrias proporcionadas pela vida, sejam passeios, sejam viagens, ou sejam outras coisas como baladas e outras coisas qualquer. Com o tempo isso se torna um fardo. A pessoa passa a orientar sua vida em torno da próxima viagem. E ela passa a orientar o seu orçamento em torno da próxima viagem. Os seus relacionamentos são orientados em torno da próxima viagem. Se torna o centro da vida daquela pessoa. Até as suas conversas, os seus sonhos. E aí, quando ela percebe que não vai ter os meios, ou que a viagem não vai sair do jeito que ela esperava, o que acontece? Um fardo, um cansaço na vida. E assim em todas as diversões. O torcer por um time de futebol, o acompanhar um certo esporte. Diversões que poderiam ser sadias, mas que podem se tornar um fardo quando idolatradas. Algo que a pessoa busca com toda a sua energia, que sacrifica seu tempo, sacrifica sua disciplina, seu tempo com Deus, seu tempo com a família, seu tempo para si, para cuidar de sua própria saúde, por conta dessas diversões. Sacrifica até os seus recursos. Ídolos que cansam, que se tornam fardos. Aí Jesus cita a embriaguez, vícios. Algumas vezes as pessoas também esperam nos vícios. Essa sensação de que eu estou vivo. Esta sensação de que a vida vale a pena. Esta sensação de que eu sou alguém. Seja o álcool, sejam as drogas, seja a pornografia, mas vícios que proporcionam um prazer por algum tempo e me dão aquela sensação de que a vida é boa, de que a vida é agradável. Mas vícios que com o passar do tempo fazem o quê? Sugam a vida. Tiram a energia da vida. Deixa a pessoa cansada. Se torna um fardo. Leva o seu dinheiro, leva a sua saúde, destrói seus relacionamentos, acaba com sua família, acaba com você. Mas começou com uma pequena diversão, um alívio para uma aflição.
Ouvi testemunho de pessoas que fumavam, e elas mostram que elas começaram a fumar porque o cigarro trazia um certo alívio, ok? O cigarro distraía por um momento. Então, era como se elas tomassem um fôlego na vida enquanto fumavam um cigarro. Mas com o passar do tempo, elas disseram que assim que acordavam, qual era a primeira preocupação? Eu tenho cigarro para hoje? Será que o tanto de cigarro que eu tenho para hoje é suficiente? Que quando olhavam um maço e só tinha 2, 3 cigarros, o que batia? Um desespero. Eu tenho que sair e comprar outra carteira de cigarro. Eu tenho que ter cigarro, porque quando esses 3 acabarem, eu preciso de outros. É isso que o vício faz. Um fardo. Mas Jesus acrescenta uma terceira coisa: as preocupações desta vida. E é interessante que isso em si é uma coisa boa. A gente precisa se preocupar com a vida. A gente precisa cuidar do alimento, do sono, da moradia. Mas quando isso se torna o centro da vida, quando você se preocupa mais com a sua moradia nesse mundo do que com a sua moradia no céu, quando você se preocupa mais com o seu alimento aqui do que com o seu alimento, vida com Deus, isto é, idolatria. E com o passar do tempo isso se torna um fardo. Você não aguenta mais. Tem que correr atrás, tem que se preocupar, tem que providenciar isso, tem que providenciar aquilo, precisa disso, precisa daquilo. O serviço ou o negócio que antes era um prazer, agora se torna um dissabor. Você se levanta de manhã e não sabe onde encontrar energia para ir trabalhar. E antes você gostava. Por quê? O ídolo sempre vai cansar a gente. O ídolo sempre no final se torna um fardo sobre nós. Também em Lucas capítulo 8, verso 14, explicando a parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo fala de que a semente que caiu entre os espinhos são exatamente aqueles que recebem a princípio a palavra de Deus, mas que no decorrer dos dias são sufocados, sobrecarregados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os frutos não chegam a amadurecer. Quantas pessoas começaram a seguir a Cristo? Acreditaram no Evangelho e se colocaram no caminho de seguir a Cristo. E nesse seguir a Cristo, descobriram as bênçãos de Deus. Bênçãos de uma boa família, bênçãos de uma vida próspera, bênçãos de certo conforto. E com o passar do tempo, as bênçãos de Deus tomaram o lugar de Deus. A prosperidade foi aumentando, e agora tem vários canais de TV, tem Netflix, tem isso, tem aquilo, e a gente quase nem assiste isso. E a gente trabalha de segunda a sábado, a gente só tem o domingo. Então bora deixar de ir na igreja uma vez ou outra e ficar aqui assistindo isso. Vamos desfrutar um pouquinho da vida. E o que acontece com o passar do tempo? Quando você pensa bem, o que seu eu prefere? Ficar em casa assistindo um bom jogo de futebol, um bom filme ou vir à igreja? O que o seu eu prefere? É ficar em casa, é óbvio. É a nossa natureza pecaminosa, é isso que ela pede. Por isso que é preciso disciplina na vida. Mas aí então você fica uma vez, é gostoso aqui. Deu uma dorzinha na consciência, mas no final do dia ela já estava narcotizada. Aí fica uma segunda vez, uma terceira vez. Aí tem mais dinheiro, compra uma casa na praia. Rapaz, a gente precisa
ir lá, né, e ver pelo menos como está, um final de semana, isso. Não que nada disso seja errado, eu estou ilustrando como, pouco a pouco, o coração fica sobrecarregado. Então Deus lhe deu um emprego. Foi bom. Agora eu estou conseguindo manter o meu sustento. Mas aí o emprego começa a exigir umas horas extras. Ou eu mesmo começo a descobrir que eu vou ganhar um pouco mais com as horas extras. E eu precisava comprar isso, precisava comprar aquilo. E aí você trabalhou, comprou isso, comprou aquilo. E depois que você comprou isso, comprou aquilo, você descobriu o quê? Que agora basta, eu já tenho tudo que eu preciso. É assim que funciona? É assim? Hein? Como é que funciona? Agora precisa comprar outro, não o carro do ano, ou isso, ou aquilo, aquilo, aquilo. E quando é que isso termina? Hã? Ou quando a gente morre, ou quando a gente adoece, que fica de cama e descobre que muitas daquelas coisas a gente nem precisa. Os cuidados da vida, os prazeres da vida, as riquezas, acabam se tornando fardos e deixamos de seguir a Cristo. Talvez você que já tem certo tempo de andar com Cristo possa lembrar algumas pessoas que começaram, e começaram até bem, começaram até numa boa velocidade. Se fosse uma competição de chegar primeiro, você diria, aí vai chegar primeiro que eu. Mas aí surgiu uma coisa aqui, um estudo acolá, um relacionamento acolá, e o que aconteceu? Não, é só um tempinho que eu vou ficar aqui, depois eu prossigo a corrida. E quando tentou levantar para prosseguir, estava tão preso que não conseguia mais. Ídolos que sobrecarregam os nossos corações se tornam fardos. A princípio são prazerosos, mas no final se torna um fardo. Se torna algo que nos sobrecarrega. Quando você começa a encontrar gosto de vida, isso é, a minha vida vale a pena por causa disso, ou a minha vida vale a pena por causa deste relacionamento, ou a minha vida vale a pena por causa disso, ou daquilo outro, e isto que faz a vida valer a pena não for Deus, você está sendo idólatra. E isso vai se tornar, se ainda não se tornou, vai se tornar um fardo que você vai ter que carregar. Veja o que Jesus disse em Mateus 9, 38. Aliás, Mateus 9, 36. Aqui Mateus faz um resumo da atividade de Jesus, que ele andava ensinando nas sinagogas, nas vilas, curando. Aí diz que ele viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É assim. A multidão. Nem sempre o rosto transparece. Nem sempre o rosto mostra. Mas uma multidão atrás de diversão, atrás de sobrevivência, atrás de acompanhar as ondas do mundo, atrás de acompanhar o que Beltrano disse, o que Cicrano falou, comentando as novidades vaidosas do mundo, se achando inteiradas por ter acompanhado a última notícia, ou isso ou aquilo. No final do dia, são pessoas cansadas e exaustas, como ovelhas sem pastor, que vão de um lado para o outro, sem destino, sem saber para onde ir, frustradas com a vida. Algumas delas, para poder dormir, tem que ter algum anestésico, passado pelo médico ou não, bebida ou remédio.
mas não conseguem conciliar o sono, porque não encontraram sentido na vida. Tentaram, buscaram, foram atrás disso, foram atrás daquilo outro, construíram relacionamentos, entraram num casamento com a ideia, pronto, agora a minha vida vai valer a pena, agora eu tenho tudo o que eu preciso. E descobriram que não é assim. E aquele casamento ou relacionamento se tornou um fardo, que cansa, que exaure, que suga as energias. Ídolos. Qual é o seu ídolo? Qual é o fardo que você está carregando? Esses ídolos, então, são impotentes para salvar. Verso 2. Juntos eles se baixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, que são eles mesmos. Eles não podem nem se salvar. Eles juntos estão indo para o cativeiro. Não podem salvar. Quais são os seus fardos? Em que você está encontrando sentido ou procurando encontrar sentido e alegria na vida? É em seguir a Deus ou nas coisas deste mundo? Nas preocupações, nos deleites, nas riquezas, no sucesso, nos nomes deste mundo? Em ser alguém aqui? Em que você está procurando encontrar satisfação? Se não for em Deus. Se você ainda não está cansado, você vai ficar. Se você ainda não está frustrado, você vai ficar. Se você ainda não está exaurido, você vai ficar. Porque só Deus promove a satisfação. E é isso que os 2 próximos versos vão dizer. Ele diz: agora vocês, casa de Jacó, e o restante, o remanescente da casa de Israel, o povo para quem Isaías ministrava, deixa eu dizer que vocês não precisam carregar ídolos. Sou eu que carrego vocês, desde o nascimento. Esse contraste é muito bonito e muito tocante para mim. Nos primeiros versos, Deus diz: os ídolos são carregados e se tornam um fardo para quem o carrega. Já estão cansados e ainda tem que carregar seus ídolos. Aí Deus diz para o seu povo o quê? Agora vocês, sou eu que carrego vocês. Sou eu que cuido de vocês. Sou eu que tomo conta de vocês. Desde o nascimento. Desde que vocês estavam no ventre, sou eu que cuido de vocês. Sou eu que carrego vocês. É como se ele dissesse: vejam a diferença. Nessa ideia de carregar, Deus usa algumas imagens. Veja em Êxodo 19:4, imagens assim, figuras de linguagem, Deus usa. Veja em Êxodo 19:4, falando ao povo de Israel e recordando o êxodo, quando o povo estava no Sinai, no Monte Sinai, para fazer uma aliança com Deus. Aí Deus diz: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Essa é uma das imagens da águia que carrega os seus filhotes em suas asas, que coloca os seus filhotes, então, quando os seus filhotes saem a voejar, ela vai e abre as asas e os filhotes caem em cima de suas asas, então elas carregam. E Deus está dizendo: vocês viram que foi isso que eu fiz tirando vocês do Egito. Foi do mesmo jeito. Coloquei vocês sobre as minhas asas e trouxe vocês até mim. Essa imagem vai ser repetida, essa figura de linguagem, em Deuteronômio 32:11. Moisés aqui falando para o povo e falando da ação de Deus. Esse é um cântico, uma poesia de Moisés. Ele diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre eles. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. A mesma imagem. Está lá o ninho,
E a águia então desperta os filhotes, acorda os filhotes, voeja sobre os filhotes, força os filhotes a saírem do ninho. Mas os filhotes ainda não conseguem voar. Então ela, por baixo deles, estende as asas. E os filhotes caem em cima das suas asas e ela os leva, os carrega. Deus está dizendo, é assim que eu faço com o meu povo. Não são eles que me carregam, sou eu que os carrego. Uma outra figura de linguagem que Deus usa, Deuteronômio 1:31. Referindo-se ao tempo do povo de Israel no deserto. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste até chegardes a este lugar. Pense nessa imagem. Você está indo com o seu filho. Aí chega um lugar onde é deserto, onde tem espinhos, onde ele não consegue caminhar direito, ou está encharcado, ele pode cair. Você o pega no colo e o leva. Aí Deus está dizendo, foi isso que eu fiz com vocês no deserto. Como um pai coloca o seu filho no colo e leva, é assim que eu faço com o meu povo, Deus diz. Como um pai que os carrega, que os leva. Uma terceira imagem é de um pastor, e aí a gente tem no próprio livro de Isaías, Isaías 40, verso 11. Uma imagem também, uma figura de linguagem muito bonita. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. E as que amamentam ele guiará mansamente. A ideia aqui é de um pastor com suas ovelhas. E aí tem uma ovelha que acabou de dar cria. Essa ovelha está um tanto exaurida pelo trabalho do parto. E nasceram aqueles cordeirinhos que mal sabem andar. E o pastor tinha uma bolsa perto do seu peito, uma espécie de tira feito bolsa, quando ele pegava aqueles cordeirinhos e colocava aqui, porque eles não podiam andar, porque o rebanho precisava prosseguir. Talvez a noite está chegando, o rebanho está com sede e precisam ir para a água ou para o pasto, mas tem esse cordeirinho que não consegue andar tão rápido. Ele carregava e ele diminuía o passo do rebanho para que aquela ovelha que acabou de ter um parto pudesse também caminhar devagar. Essa é uma imagem muito bonita, porque mostra um Deus que entende as nossas limitações. Um Deus que nos faz andar no passo que nós conseguimos, no passo que nós podemos. E quando nós não mais podemos andar, Ele nos carrega. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o nosso Deus. Não somos nós que precisamos carregá-lo. É Ele que nos carrega. É Ele que, como uma águia, carrega os seus filhotes em suas asas, como um pai que coloca o seu filho no colo, ou como um pastor que carrega a sua ovelha, esse Deus nos carrega. E Ele cuida de nós, desde o ventre. Vamos voltar a um salmo que temos voltado várias vezes, Salmo 139. Quando o salmista, então, declara, Salmo 139, versos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabem muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Nem bem você sabia que existia e Deus já estava carregando você, cuidando de você. Nem bem você sabia que iria nascer, terminou de ser formado. Estava sendo formado, melhor dizendo. E Deus já estava cuidando de você. Há uma oração também no Salmo 28:9, em que o salmista expressa isso. Deixa eu ver aqui, Salmo 28. Acho que eu anotei errado. Desculpe, 22:11. Desculpe, estava lendo 22:11. Salmo 22:11. 22:10, desculpe. 22:10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. O salmista diz isso, confessa isso. O Senhor é o meu Deus desde que eu estava no ventre da minha mãe. E a ideia aqui não é de uma ação consciente do salmista, porque ele não podia, e sim da ação soberana de Deus. De ter visto o salmista e ter se tornado o Deus dele ali. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus que cuida de nós desde o ventre. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está frustrado na vida? Apostou sua vida em relacionamentos, realizações, carreiras, seja lá o que for, e descobriu que isso se tornou um fardo, que isso lhe frustrou, que isso está lhe fazendo cansado. Olha o que Jesus diz: vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu fico imaginando qual líder religioso faria um apelo desse, né? Vinde a mim os inteligentes, os fortes, os destemidos. Mas Jesus chama quem? Os cansados e sobrecarregados. Aqueles que não podem cuidar de si mesmos, ou melhor, que descobriram que não podem cuidar de si mesmos. E que estão cansados em tentar cuidar de si mesmos. Mas que agora descobrem em Jesus o Deus que cuida deles desde o nascimento. Voltando a Isaías, Deus diz: eu vos carrego desde o nascimento, aí o verso 4, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. Eu vou mudar? Não. E aqui as imagens que eu dei irão mudar. A imagem do pai. O pai consegue carregar o filho até a velhice? Hein? Consegue? Não. Que de fato, o que normalmente acontece quando o pai fica velho e não pode mais nem andar? O que acontece? Aí é o filho que vai carregá-lo. Agora com Deus isso nunca vai acontecer. Eu carrego vocês desde o nascimento. E até quando vocês ficarem velhos, eu ainda vou ser o mesmo. Vocês vão ficar velhos, mas eu serei o mesmo. Eu serei o mesmo. Eu continuarei cuidando de vocês. Eu serei o mesmo. Eu vos carregarei. Eu já tenho feito. Eu vou levar. A nossa tradução não captou a ênfase que aparece na língua original, que diz: e até a velhice, eu serei o mesmo. E até a idade avançada, eu carregarei. Eu fiz, eu vos levarei, eu carregarei e livrarei. 5 vezes é repetido o pronome eu, por ênfase. Deus está dizendo:
Sou eu que cuido de vocês. Eu não envelheço. Vocês sim. Eu vou carregar vocês para sempre. Fui eu que fiz vocês. Então eu vou cuidar de vocês. Fui eu que fiz. Então eu vou carregar vocês. Eu não vou abandonar a obra das minhas mãos. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou salvar vocês. Não se preocupem, porque o tempo está passando. Eu continuo mesmo. Sou eu que cuido de vocês. Em Isaías 53:4, Isaías vai usar a mesma linguagem para falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Ele carregou os nossos pecados na cruz, como é dito no Evangelho de João, o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Em Isaías 63:9, falando de como Deus cuidou do povo, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus sempre cuidando do seu povo. Por isso que o salmista, no Salmo 71, faz a seguinte oração, Salmo 71, versos 9 e repetido no verso 18. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Podemos ter esta certeza. Talvez nossos patrões não nos quererão na nossa velhice, quando nossa força descair. Talvez não consigamos emprego na nossa velhice. Talvez não consigamos nem ninguém que cuide de nós na nossa velhice. Mas Deus está dizendo o quê? Eu não vou desamparar você não. Eu vou continuar cuidando de você até quando você ficar velho. É por isso então que nós podemos cantar e louvar a Deus, como o salmista no Salmo 68, que vai dizer: bendito o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é o Deus que começou a nos carregar no ventre e vai continuar nos carregando. Por isso que podemos confiar em suas mãos as nossas preocupações. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que está cuidando de você. É ele que está zelando por você. Hebreus 13:5, nunca vos abandonarei, nunca vos deixarei. Enquanto você estiver com os ídolos, é você que vai carregá-los. Enquanto você estiver confiando em você mesmo, em outras pessoas, ou nas coisas desta vida, é você que vai carregar e se cansar. Mas no momento que você confiar em Deus, Deus diz: sou eu que carrego você, sou eu que cuido de você. Há um poema que diz isso, refletindo esse texto de Isaías: até a velhice, todo o meu povo há de provar, meu soberano, eterno e imutável amor. E quando o cabelo grisalho suas têmporas adornar, como ovelhas junto ao peito, ainda os hei de levar. Você tem medo de ser abandonado, abandonada? Tem medo de ser esquecido, esquecida? Tem medo de não ser cuidada, não ser cuidado quando não tiver mais forças? Você carrega com você estas preocupações? Você se exaure de trabalhar, de ajuntar, se cansa
de guardar para quando a velhice chegar, com medo de que talvez você não tenha o suficiente para cuidar de você mesmo. Isto são fardos que você está carregando desnecessariamente. Há um Deus que cuida dos seus desde o ventre até a morte. Há um Deus que zela pelos seus todos os dias durante a sua vida. Que fardo você carrega? Que preocupação consome a tua vida? O que é que está fazendo você cansar, se frustrar, perder o sentido da vida, perder a esperança? Ou o que é que está fazendo você entrar em desespero, trabalhar ainda mais, correr ainda mais, se preocupar ainda mais? Você crê em Deus? Você crê que Ele cuida de você do ventre ao túmulo? Crê mesmo? Então sossega o teu coração. Acalma a tua alma. Descansa. Deus cuida de você. Deus cuida de ti. Ele prometeu. Ele disse que Ele cuida dos seus, que Ele carrega os seus, do ventre até a velhice. Ande feliz, confiando em Deus em todos os momentos. Descanse em Deus. Abaixe sua cabeça agora. E se por acaso há uma preocupação, um fardo que está cansando a tua vida, um desespero que assoma a tua alma, ou mesmo uma desesperança que está te tomando, nesse momento, diga para Deus: eu sei que o Senhor tem cuidado de mim desde o ventre, e o Senhor prometeu cuidar de mim até a minha morte. Eu quero pedir perdão pelas minhas ansiedades e preocupações, pelos meus ídolos que estão me cansando, e quero agora colocar minha vida, meu cansaço, minhas preocupações, minhas ansiedades em tuas amorosas mãos, porque eu sei que o Senhor sempre cuidou e sempre vai cuidar de mim. Eu sei que nunca serei independente, que sempre dependerei de ti. Senhor nosso Deus, muitas vezes nos encontramos como aquela multidão que o teu filho viu. Ovelhas perdidas, cansadas e exaustas. E isso porque nós carregamos ídolos dentro do nosso coração. Expectativas e esperanças naquilo ou naqueles ou naquelas que não podem salvar. Tiramos os olhos de ti, focalizamos em nós mesmos, nos nossos recursos, nas nossas oportunidades, nas nossas forças, e esquecemos que dependemos de ti, e esquecemos que quem nos carrega é o Senhor. E então, nesse momento, pedimos perdão por estes esquecimentos, por estas idolatrias, por estas falsas esperanças. E queremos ser carregados por ti. Queremos ficar no teu colo. Em nome de Jesus. Amém.